Glória a Deus, boa noite, igreja. Bom demais estar aqui. E nessa noite, já como foi anunciado, nós vamos meditar, refletir um pouco na palavra do Senhor a respeito dessa temática que toca todos nós, a temática do medo, de forma específica, medo, derrotados sem golpe, vencendo sem armas, baseado no Salmo 56. O medo, ele é um inimigo interno. Ele nos vence muito antes da batalha, às vezes, começar. O medo invade sem alarme, ele é silencioso. O medo nos desarma, nos deixa vulneráveis. O medo nos paralisa. O medo não precisa de espadas. O medo não precisa de canhões. O medo não precisa de arma de fogo, nada disso. E logo, depois de um tempo, nós já nos percebemos, sabe o quê? Derrotados. Agora, sem forças para nos vestir para a guerra, sem forças para empunhar uma arma, sem forças para desferir um golpe, completamente vencidos por dentro. Completamente vencidos por dentro. O medo, ele é inevitável. Não surgiu um homem ainda que não passou pela experiência do medo. Todos nós temos medo. O medo é uma das emoções mais básicas do ser humano. Está associado ao senso de autopreservação, de sobrevivência. De forma natural, quando vivemos um perigo, ou um aparente perigo, ou a simples crença do perigo, de forma imediata sentimos medo e reagimos. Existe um pensador, um filósofo francês, na verdade sociólogo, e ele é escritor, Luc Ferry. Ele certa vez afirmou: vivemos a sociedade do medo. Vivemos a sociedade do medo. Tudo em nossa estrutura social nos traz e nos causa medo. E o medo aqui que é desenvolvido na atualidade é medo a partir de uma ecologia, medo de efeito estufa, medo de poluição, medo da falta de recursos naturais. E ele afirma: a cada ano um novo medo se adiciona a outros. Ou seja, vamos acumulando medo, mais medo sobre medo. E assim a gente vai caminhando, a gente vai vivendo. Alguns mais, outros menos amedrontados. Na Antiguidade Clássica, por exemplo, Aristóteles, ele definia o medo da seguinte perspectiva: medo, abre aspas, é uma dor ou agitação produzida pela perspectiva de um mal futuro, fecha aspas. Uma dor ou uma agitação produzida pela perspectiva do mal futuro. A gente percebe então que o medo, ele faz parte da realidade humana. Judeus e gregos, crente e não crente, todos nós sentimos medo. E o Salmo 56, ele vai trazer à tona, uma das perspectivas desse Salmo é justamente o medo. Eu quero ler com a igreja todo esse Salmo agora. E diz assim a palavra do Senhor. Mesmo assentados, com toda reverência, eu farei a leitura. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me. E são muitos os que atrevidamente me combatem. Todos juntos, versículo 3 e 4. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia tecem as minhas palavras e os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições.
Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Juntos, versículo 10 e 11. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus põe a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém. Que Deus fale poderosamente aos nossos corações. Amém. O sobrescrito desse salmo traz a seguinte informação: hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Meus irmãos, é uma tarefa árdua entender a circunstância e identificar com precisão a todo o episódio que levou o salmista a escrever esse salmo. Ainda que não seja possível essa determinação, essa compreensão com profundidade, fato é que o salmo revela que o salmista estava num momento onde o medo, de alguma forma, tentou paralisá-lo. O medo tentou, de alguma forma, destruí-lo. E ele foi vitorioso. E diante desse salmo, o tema é derrotados, sem golpe. Por que isso? Porque muitos, hoje, se encontram derrotados. Não porque o inimigo levantou a arma, não porque o exército veio contra ele agora. Não, somente pela notícia do mal, somente pela notícia do caos, da adversidade, essas pessoas tomadas pelo medo já se encontram no campo de batalha derrotadas. Não conseguem lutar, não conseguem sequer vencer, porque já estão derrotadas pelo medo. Mas o salmo não traz essa perspectiva, porque o salmista ele não foi derrotado pelo medo, antes ele venceu o medo. E à luz do salmo, como então vencer o medo? Como eu consigo vencer o medo? Sem usar essa arma, sem pegar a espada, sem usar o canhão, como eu vou vencer o medo? E diante disso eu faço a seguinte pergunta: como eu devo enfrentar então o medo? Primeiro, eu respondo à luz do versículo 1, 2 e 3. Enfrento o medo esperando pela misericórdia de Deus, porque ele inicia o salmo da seguinte forma: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E na Escritura Sagrada nós encontramos inúmeros textos que falam: Ele, o nosso Deus, é misericordioso. Salmo 145, versículo 8 e 9. A palavra também nos ensina que Ele, o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia, conforme eu leio em Efésios, capítulo 2, do versículo 4 a 5. E a pergunta que eu faço ao texto, e a pergunta que eu faço para mim é: o que é misericórdia? Se eu me prontifico a clamar por misericórdia, o que vem a ser misericórdia? Berkoff, um teólogo, certa vez afirmou: pode-se definir misericórdia divina como a bondade ou o amor de Deus demonstrado para com os que se acham na miséria ou na desgraça. A misericórdia de Deus é a sua atuação, é o seu agir diante ou para com aqueles que se encontram hoje em miséria e desgraça. Pessoas que necessitam desesperadamente de alguém, de uma mão, para tirá-los do buraco. Isso é misericórdia. É Deus olhando para mim, para você e para toda a massa da humanidade e derramando sobre nós aquilo que nós não merecemos. Veja, nem mesmo a vítima poderia exigir misericórdia do Senhor. Eu sou vítima. Eu nada fiz para merecer isso. Nem eu, nem você como vítima deveria exigir isso do Senhor. Nós deveríamos clamar: tem misericórdia de mim, Senhor.
tem misericórdia. E ele conta a causa. Sabe por quê, Deus? Eu estou sendo perseguido por todos os lados. Homens querem me ferir fisicamente, me oprimem todo dia, me espreitam continuamente. São muitos que de forma atrevida tentam me combater, Deus. Tem misericórdia de mim. No versículo 5 e 6 diz assim: todo dia torcem as minhas palavras. Eu falo A, dizem que eu falo B, C e D. Senhor, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ninguém pensa bem a meu respeito. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, desejam de todas as formas me atacar. Ou seja, os inimigos são observadores constantes e atentos do próprio salmista. São descritos aqui de forma a serem feras, esperando atacar o salmista na sua fragilidade, vulnerabilidade. Diante do medo, eu preciso esperar, clamar pela misericórdia desse Deus. Misericórdia que é a ação benevolente de Deus. Nós precisamos clamar. E olha que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina, antes disso, qual é a causa mesmo, se você conhece a palavra, qual é a causa mesmo de não sermos consumidos? A causa de não sermos tragados, devorados, consumidos, é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus, meus irmãos, e não a política, a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus e não a economia, a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus e não a terapia, não o trabalho, não a ciência, a causa de não sermos consumidos. Se tem alguma coisa que eu preciso fazer hoje diante de um medo, diante de um inimigo, primeiro, clamar pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Meu medo se encontra hoje diante de mim, mas a misericórdia já está me esperando amanhã de manhã. A misericórdia do Senhor está nos esperando amanhã pela manhã. Meus queridos, cercados pelo medo, enfrentando o medo, todo aquele que clama deve ter a convicção que se não for a bondade, se não for a misericórdia de Deus, nós já seríamos tragados, devorados, consumidos. John Newton, ele foi um traficante de escravos. Essa história é conhecida de muitos aqui. E ele, em dado momento da vida, era um homem blasfemo, zombador da fé cristã. Ele viveu em 1800, não coloquei aqui a data, e pouco, há um tempo atrás. E durante uma tempestade no mar, temendo pela vida, temendo por sua vida, ele grita. O homem que era zombador, ele grita o seguinte: que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aí, segundo o relato, passa alguns segundos ali tentando sobreviver, ele sentiu-se indigno de ter clamado a Deus. E ele logo pensou: que misericórdia poderia haver para mim? Que misericórdia da parte de Deus poderia haver para mim? Semanas mais tarde, depois disso, salvo daquela tempestade, aquele homem se converte ao Senhor, se torna pastor, e uma das composições, o escritor de vários hinos, e uma das composições, Amazing Grace, ele vai falar justamente dessa graça que salva o homem pecador no seu estado. Veja, a misericórdia de Deus não apenas nos salvou do nosso estado de pecado, mas ela tem sim nos livrado e nos libertado de tantos e tantos e tantos males que nós vivemos nessa realidade debaixo do sol. Quando o medo nos sobrevém, me sobrevém, eu preciso render-me ao Senhor e falar: Deus, tenha misericórdia. Porque se tem algo que eu preciso agora, muito mais do que uma arma, muito mais do que uma estratégia, eu preciso da Tua misericórdia, Pai. É da Tua misericórdia. Segunda lição que eu aprendo: como que eu enfrento o medo? Eu enfrento o medo firmado na palavra. E nós vamos ler agora, outra vez, o versículo 3,
e 4. O versículo 4, ele é o refrão desse hino, o Salmo 56. Ele é repetido por 2 vezes nesse salmo. E o texto diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Refrão: em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? O medo é natural. É um sistema de defesa e proteção. Só que esse medo exacerbado, ele pode se transformar num pecado. Pastor, de forma bíblica, quando é que o medo se torna um pecado? Quando ele controla pensamentos, ações e decisões, afetando a nossa confiança nas promessas e na providência de Deus. Em me vindo temor, o salmista não nega: a minha situação é uma situação onde o medo me visita sempre, de forma intensa. Em me vindo temor, eu quero confiar em Deus. Eu quero confiar. Meus irmãos, quantas vezes, talvez você, nessa semana, em algum momento da vida, disse o seguinte: Senhor, meu filho está doente, minha esposa está doente, meu pai está doente, e os médicos já não sabem o que fazer. Uma situação dessa gera medo. Talvez você disse: Senhor, o câncer está se espalhando, e a quimioterapia já não resolve mais. Uma situação dessa, o medo está ali presente. Senhor, fui demitido, tenho filhos pequenos, já não sei o que fazer. Senhor, minha aposentadoria está indo para remédios, e eu preciso sobreviver. Uma situação dessa gera medo. Em me vindo o medo, hei de confiar em Ti. Hei de confiar em Ti. E eu comecei a refletir sobre isso. Como é que eu confio nas pessoas? Estou nem pensando agora na minha relação com o meu pai e com o meu Deus. Como é que eu confio nas pessoas? O que torna uma pessoa confiável para mim? Digna de confiança para mim? São vários fatores. Eu poderia dizer aqui vários fatores que tornam uma pessoa confiável, para que eu confie a essa pessoa minha vida, intimidade e tantas outras coisas. Mas o que torna Deus? Já para pensar nisso? O que torna Deus confiável? Seu ser? Sim. Seu poder? Sim. Sua sabedoria? Sim. Mas o salmista não falou a respeito do ser de forma imediata, não falou a respeito do poder de Deus de forma imediata, tão menos a respeito da sabedoria de Deus. O salmista fala que Deus é confiável por causa de sua palavra. Por causa de sua palavra. Eu confio em Ti por causa da palavra desse Deus. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Porque Deus é confiável, porque aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Porque Deus é confiável, porque a sua palavra faz do nada tudo. Porque Deus é confiável, porque a sua palavra tem poder para mudar a nossa história. O que torna Deus então confiável? Sua palavra o torna confiável. Diante do medo que muitas vezes invade a minha vida, eu preciso, enfrentando o medo, voltar o meu coração, o meu olhar e os meus ouvidos à palavra de Deus, à promessa de Deus. Meus irmãos, o que nos sustenta é a palavra, o que firma o nosso coração é a palavra. O medo é uma realidade que não dá para ser negada, mas a palavra de Deus, poderosa, eficaz, é aquilo que pode sustentar o nosso coração em meio às turbulências da vida. E o salmista, que estava rodeado por inimigos, ele fez uma pergunta: que me pode fazer um mortal? Os homens soltam, propalam várias coisas. Inimigos tramam, muitas vezes de forma silenciosa, mas muitas vezes também de forma audível, para me fazer de alguma forma ficar amedrontado, paralisado. Estão falando, mas podem falar, podem planejar, podem esquematizar. O homem pode falar,
Mas no final das contas, quem dá o fim da minha história, da minha vida, é a palavra que sai da boca do Senhor. Os inimigos podem levantar, a doença pode levantar, o caos social pode se levantar, mas no final das contas, não serão essas circunstâncias que vão definir a minha vida e a minha história, que me pode fazer um mortal. Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não temam os homens, não temam as circunstâncias, tema apenas a Deus, aquele que tem poder para transformar, para modificar nossa vida por inteiro. Terceira lição que me salta aos olhos nesse texto, a partir do verso 8 e 9. Como que eu enfrento o medo? Eu enfrento o medo certo que Deus é por mim. Olha o que o versículo 8 e 9 diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Meus irmãos, a descrição do versículo 8 é uma descrição assombrosa de Deus. No início do Salmo, Davi está falando que ele é perseguido. Os inimigos calculam, contam, sabem tudo o que ele faz. Estão investigando todo o passo dele. E só que aqui a descrição é assombrosa porque, da mesma forma como os inimigos fizeram, na verdade, de forma bem melhor e superior, Deus, ele conta os passos quando sofremos perseguições. Em outras palavras, contrapondo a perseguição dos inimigos, há alguém que conhece cada passo da minha vida, cada passo que eu dou, em cada momento da minha vida onde eu fui perseguido. Deus também me perseguiu com sua bondade e misericórdia. Deus contou os meus passos. Nenhum passo no vale da dor é sem o conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Nenhum passo que eu dou enquanto sofro é desconhecido do meu Senhor. A outra descrição assombrosa de Deus, porque na continuação do versículo 8 diz assim: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Que poético isso! Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Ali no odre era colocado o vinho mais caro, talvez até mesmo em alguma circunstância um perfume caro. E o que o texto está lançando luz para mim e para você é que Deus, ele está contando cada lágrima, nenhuma, gota a gota, ele junta, nenhuma ele desperdiça. Ele conhece o meu sofrimento, ou seja, uma metáfora clara e gritante do cuidado de Deus. Ele não esquece as dores que os seus filhos sofrem, das orações que eles fazem e dos clamores que eles levantam. E o salmista continua: no dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. E aqui ele traz à tona o princípio da aliança. Deuteronômio capítulo 28, versículo 7, quando Moisés estava relembrando o povo a respeito da aliança, do pacto de Deus com o povo, e Moisés diz assim: boca do Senhor, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. E eu não sei quais são os nossos inimigos. Podem ser pessoas, sim. Pode ser circunstâncias, sim. Mas fato é que os inimigos do povo da aliança não permanecerão muito tempo de forma arrogante, achando que são invencíveis. E ele termina essa parte dizendo: bem sei isto, que Deus é por mim. E a convicção do salmista nessa parte traz luz para essa realidade. Deus é comigo. Deus é com o seu povo. Deus está com os seus filhos.
O medo está presente, mas antes do medo, Deus já estava aqui comigo. Uma presença que não é retirada por nada e ninguém. Deus que me sustenta. E lendo esse texto aqui, meus queridos, eu me lembrei de outro na Bíblia, que é Isaías 43, do versículo 1 ao 5. Eu faço questão de ler esse texto para os irmãos. Isaías 43, de 1 a 5 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, coloca o seu nome aí, e que te formou, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, e povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Esse é o Deus que é por mim e por você. E a concretização plena desse texto é que Ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, nos dando graciosamente com Ele, Jesus Cristo, a maior das bênçãos que hoje eu e você nós poderíamos desfrutar, que é a salvação, é o sentimento de pertencimento. Se hoje eu ler esse texto e me sinto abraçado, amparado por esse Deus Pai, é porque em Cristo Jesus, hoje eu recebi essa dignidade e esse privilégio. Darei reinos por ti, de fato, Ele deu o seu Filho por nós. Por isso hoje nós podemos ouvir expressões como esta: não temas, sou contigo, não temas, não temas. Meus queridos, enfrenta o medo na convicção, na certeza de que Deus é por mim. E para finalizar, o texto é interessante. No versículo 12 e 13, eu aprendo a quarta lição desse texto. Eu enfrento o medo, ouça bem isso, assustando o próprio medo. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei graças. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Antes de explicar esse verso, eu quero contar uma experiência que vivi há um tempo atrás. Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma pessoa no hospital, ele estava na UTI. Chegando ali, aquele irmão que estava de cama, juntamente com o seu parente, nós fizemos um culto ao Senhor. Cantamos, lemos a palavra, conversamos ali. Só que a situação daquele querido irmão que estava acamado era muito séria. Era muito séria. E nós adoramos o Senhor, clamamos o Senhor. E eu lembro que, ao sair, a pessoa que estava ali, o parente que estava ali, falou assim: pastor, eu vou te acompanhar até o final. Me acompanhou até a saída. E na saída, aquele irmão me disse o seguinte: pastor, ele estava, obviamente, era uma situação que exigia essa seriedade. Disse: pastor, eu quero marcar o culto já. Quando ele falou isso, eu já assustei. E pensando já o pior, né? Assim, então, eles já sabem que a situação é uma situação assim que não vai passar dessa. Só que antes de falar qualquer coisa, de completar qualquer coisa, ele vai e continua: pastor, pode marcar o culto, porque eu creio, nós estaremos diante da igreja, celebrando a cura do meu pai. Naquela hora, eu saí daquela visita impactado. Eu falei: Senhor, eu quero ter essa fé que amedronta o próprio medo. Eu quero ter essa convicção. Eu quero, diante dos meus medos,
já marcar o culto de ações de graças, na convicção de que o Senhor me livrará. O que o salmista está fazendo aqui? Deus, a situação está difícil, os inimigos são diversos, estão ao meu redor, a situação não mudou, o problema não saiu daqui, mas aquele culto que eu havia marcado, o meu voto, a minha ação de graça pode permanecer na agenda, porque eu vou celebrar o nome do Senhor, porque o Senhor é aquele que livra da morte aqueles que te invocam. O Senhor Deus tem todo o poder para agir em nossas vidas, ou seja, eu não vou desmarcar o culto de ações de graças. Que fé é essa que espanta o próprio medo, que assusta, bate em retirada o próprio medo? É esse tipo de fé que eu quero ter. E veja, esse tipo de fé não é uma fé mágica. Creio, logo desaparece o problema. Não é isso não, meu querido. E pode ser que hoje você saia daqui fortalecido, crendo no poder do Senhor, mas amanhã o problema está lá. O que será diferente amanhã? E eu espero que seja assim. Sabe o que será diferente? É que você estará cheio da convicção de que você precisa da misericórdia, está baseado, fundamentado na palavra, que você tem a convicção de que Deus está contigo, e mais, que tudo isso junto será combustível para a tua fé, uma fé que desafia e assusta o próprio medo. Você tem medo de quê? Fracasso, rejeição, doença, perda da pessoa querida, solidão, são tantos os medos que nós de alguma forma carregamos e nos visitam. São tantos os medos. E o nosso desafio nessa noite é justamente olhar para o Senhor. Jesus, Ele não fugiu, Ele não hesitou e Ele não recuou diante de tantos desafios que Ele teve. Basta ler os evangelhos. Jesus, Ele segue firme, com o rosto sempre voltado para a cruz. Talvez alguma coisa ruim que eu e você, de forma alguma, perseguiríamos ou íamos abraçar. Não. É a mesma Bíblia que chama Jesus de o Cordeiro, aquele que é manso e sacrificial, também apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá, majestoso, invencível e glorioso. A mesma Bíblia apresenta Jesus como todo-poderoso, aquele que pelo sopro da boca destrói os inimigos. A mesma Bíblia apresenta Jesus, que tem autoridade na sua voz, e ele desmantela os planos de todos os perversos. Ele é manso, mas é poderoso. Ele se entregou por nós, mas Ele hoje reina para todo sempre. Ele foi ferido um dia, mas Ele ressuscitou. Esse Jesus que vive é o Jesus que olha para mim e para você dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Eu venci, vocês vencerão, para a glória do meu nome. Creia, saia daqui fortalecido pela palavra do Senhor. Os medos estão aí. As dificuldades podem ser que elas não saiam agora, mas eu enfrento na convicção da misericórdia, da palavra e da presença desse Deus poderoso. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que sejamos essa igreja, uma igreja que reconhece, de fato, nessa realidade, o medo está aí, mas nosso Deus é bem maior que ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos fortaleça e que Ele nos ensine a caminhar conforme Ele mesmo deseja. Meus queridos irmãos, essa reflexão, além de ser uma reflexão onde nós nos desdobramos, estudamos na palavra de Deus, graças a Deus, quando se pensa na área de aconselhamento, e muitos são atormentados por vários medos, né? Quando nós pensamos nessa área de aconselhamento bíblico, existem alguns livros que nos ajudam muito. Eu quero sugerir um livro que uma vez me foi sugerido e tem sido bênção na minha vida. Organize suas emoções. Há um capítulo específico nesse livro que vai falar sobre o medo. Se você é alguém que tem sofrido com medo ou os medos, né, diversos por aí, primeiro, eu te aconselho, ore, busque ajuda, leia boas literaturas, e essa é uma delas. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos continuar louvando o nosso Deus.